Aqui, vamos ligar a bobina normal, né? Vou colocar a bobina, eu vou colocar aqui um positivo negativo, vamos colocar aqui um positivo. Então, aqui está a fonte, né? Que é nesse ciclo de power, são todas as fontes que vocês vão encontrar. Eu vou colocar uma fase e um neutro, ou seja, que é esse LN aqui, ó. Eu vou girar ela aqui nesse cantinho. Vou ligar essa contatora junto com uma lâmpada em paralelo. E aqui tem uma lâmpadazinha, ó. Vou ligar os dois com um botão pulsante. Tá aqui. Esse é o botão que eu vou ligar. Agora eu vou mostrar os erros mais comuns, o que traz a dificuldade, né? Bom, um primeiro é isso aqui, ó, é o ponto da conexão. Na maioria das vezes a pessoa desconecta não no início da conexão, sempre conecta antes. Ou seja, esse ponto aqui, ó, que eu estou riscando agora, se não estiver bem conectado nesse pontinho aqui onde eu estou riscando, ele não conecta bem. Ou seja, se você passar, eu vou passar de propósito. Ele vai dar um erro. E esse erro vocês vão ver porque a linha ela não vai estar uma cor viva quando estiver em modo simulação. Então aqui eu vou conectar tudo certinho. Aqui eu vou colocar em paralelo. Outro detalhe é que se não colocar um pontinho em alguns lugares, ele não faz essa emenda, né? Isso aí também traz um pouco de dificuldade. Vou repetir aqui o Jadir para participar da nossa reunião. Continuando, então vou conectar aqui, aqui e aqui. Vocês perceberam que eu aumentei um pouco a bobina aqui da contatora? Por que eu aumentei? Porque eu não consigo fazer uma emenda bem aqui, ó. Acho que vocês teriam um pouco de dificuldade. Se eu fizer uma emenda aqui nesse ponto, às vezes ele não conecta, dependendo da versão. Agora eu vou simular. Vou simular. Tá vendo que agora essa linha, ela não ficou energizada, ela ficou cinza. Ou seja, se essa linha ficou cinza e essa aqui ficou uma cor mais viva, isso indica que daqui para frente não tem nada conectado. Então, se não tem nada conectado, não vai funcionar nada. Então, o erro é, bem aqui tem um erro de conexão. É uma lógica de manutenção. Quem trabalha muito com manutenção consegue observar isso. Agora, o neutro ficou uma cor azulzinha, então isso indica que ele vai funcionar. Olha, funcionou. Aqui, bem na conexão. Às vezes não funciona. Eu trabalhei muito com a versão antiga, então tinha muita dor de cabeça nesse ponto aqui, ó. Quando eu conectava bem no cantinho do botão, se não fosse uma emenda, literalmente não tivesse um pontinho, ele não conectava. Então, esses são os erros mais comuns do CAD Sim, né? Deixa eu tentar descobrir aqui outro dor de cabeça que a pessoa tem. Ah, sim, como arrastar. Porque a pessoa arrasta, né? Aí sai tudo do lugar e coloca, por exemplo, arrasta o objeto, depois arrasta outro. Isso estressa muito a pessoa. Então, uma dica que eu vou dar, se vocês quiserem arrastar, diminui o zoom, igual como eu estou fazendo aqui, seleciona tudo, literalmente tudo, que se vocês quiserem arrastar, e segura no objeto de forma firme aqui, ó. Aí vocês conseguem arrastar o comando. Às vezes a pessoa quer arrastar só uma parte dele, então tem que ter um pouco de cuidado. Por exemplo, eu quero arrastar só essa parte aqui para cá, onde tem o botão, a contator e a LED. Então, quando você for afastar, tem que ter cuidado para arrastar justamente nessa faixa onde eu estou riscando aqui, ó. Ou seja, você tem que selecionar todo o componente. Se ele não selecionar todo, ele não seleciona para arrastar. Vou fazer um exemplo aqui. Eu vou arrastar. Eu vou errar de propósito. Então, ou seja, eu vou selecionar só alguns componentes, ou seja, esse objeto aqui, o botão não selecionou, então ele não vai ser arrastado, né? Junto com a bobina. Eu tenho que selecionar tudo aqui para ele ser arrastado. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo colocar uma nova LED, ou um outro contato de acionamento bem aqui nessa parte. Então, agora que eu consegui afastar, eu consigo colocar. Então, esses são os detalhes do CAD de cima.
Professor, onde a gente encontra os sinais? Lá o senhor pediu sinalização, né? Onde que a Certo. gente encontra essa sinalização para colocar? Perfeito. Sinalização é aqui, ó. Você vai clicar nessa bobina aqui, onde eu estou riscando. Quando você clicar nela, ela vai aparecer aqui as bobinas, os temporizadores e a sinalização, ó, que é a LED. Então, aquela LED que eu coloquei agora há pouco, eu peguei ela aqui, que é essa primeira. O primeiro é de piscar, o segundo é de piscar e o segundo é uma lâmpada comum. Tem um sinal sonoro, que é uma buzina. Aqui tem as contatoras e os temporizadores. Basicamente, vocês vão só precisar da bobina e da LED para fazer essa partida. Certinho? Aí lá é para a gente colocar um motor, é isso mesmo? Isso, o motor vocês vão pegar ele aqui, ó. Vocês vão pegar ele aqui. Ok. Opa, deu um zoom. O motor vocês vão pegar ele aqui. Esse motor trifásico. Hoje eu vou utilizar esse segundo, que é a partir da estrela triângulo. Então vocês vão clicar aqui em motor, depois vão aqui na opção aqui embaixo, clicar uma vez e depois arrastar ele aqui para baixo. Não precisa arrastar, é só clicar uma vez e clicar aqui nesse espaço. Certinho? Ok. Muito bem. Alguém quer comentar algo mais sobre o catecismo? Dizer que amou ou detestou? Acredito que todo mundo amou. Então vamos lá. Deixa eu abrir minha câmera e vou falar um pouco sobre motores. Aqui mesmo na tela do catecismo, depois eu ligo minha câmera. Motor elétrico, vocês já são expert nisso, fizeram algumas atividades sobre isso, fizeram algumas pesquisas na apresentação do Vinícius, eu também falei um pouco sobre motores. Existem motores aí de 6 pontas, de 3 pontas, por exemplo. Esse aqui é um motor de 3 pontas, esse aqui é um motor de 6 pontas, esse aqui é o motor da Lander, e esse aqui é o motor de dupla velocidade, e esse aqui é o motor de anéis. Caramba, são tantos motores. Qual a diferença entre eles? Esses, esses quatro primeiros aqui, eles são iguais, são primos, tudo da mesma família. Somente esse aqui é diferente. Como assim? Esse é o motor, esse primeiro aqui é o motor, o símbolo dele é triângulo, motor de partida, gaiola, que foi o que a gente mais trabalha. Esse aqui é irmão gêmeo dele, só que a diferença é que ele é mais inteligente. Por quê? Porque esse aqui ele tem 6 pontas, esse aqui tem 3, significa que ele já está ligado. Ou seja, se eu ligo esse primeiro motor aqui direto nas 3 fases, ele já vai ligar em pleno funcionamento. Ou seja, na prática você precisa fazer essa ligação aqui, ó. Na prática você precisa pegar o motor de 6 pontas e transformar ele em 3. Por isso que eu falei que esse aqui é mais inteligente, porque ele já está com o esquema de ligação pronto. Esse motor aqui é um primo desse aqui. Por quê? Porque ele é um motor de dupla velocidade, ou seja, você liga uma energia elétrica aqui, ele vai gerar uma velocidade mais devagar. Aqui, e faz o fechamento aqui em cima estrela, ele vai gerar numa dupla velocidade. A gente encontra muito esse motor em portão, em portão elétrico, industrial, que abre mais rápido, fecha mais devagar. A gente encontra ela em máquinas industriais, que precisa ter variação de velocidade. Esse aqui também é o irmão gêmeo desse, que é o motor. Esse aqui é o motor de dupla velocidade. Esse aqui é o motor também de dupla velocidade, só que ele tem nome diferente. Esse aqui é o motor da Lander, como já vem explicando aqui, DH, da Lander. Esse aqui esse número 2 aqui representa dupla velocidade. A diferença é o seguinte, é que quando eu vou fazer a ligação de baixa velocidade, eu vou ligar as 3 fases aqui, ó, fase 1, 2 e 3. E aqui fica solto. Quando eu vou ligar na velocidade mais rápida, eu vou ligar aqui as fases aqui embaixo e essas 3 primeiras eu vou fechar em estrela, ou seja, interligar elas, passar uma fita isolante nessas 3 fios. Aí ele vai gerar uma velocidade mais rápida. Esse aqui não, esse aqui ele não precisa dessa ligação estrela. Você liga aqui
3 fases aqui em cima, uma velocidade, 3 fases aqui embaixo, uma outra velocidade, você precisa fazer a ligação. A diferença entre eles é que é como se você tivesse 2 motores dentro de um motor só. Ele tem dupla velocidade, lembrando que a tensão é a mesma, ou seja, aqui é 220 volts, a primeira velocidade e a segunda velocidade também é 220 volts. Esse aqui é a mesma coisa, por isso que eu chamei ele de primo. Esses dois aqui, ele já trabalha com a mesma velocidade, mas com tensões diferentes, ou seja, ele vai trabalhar com 220 volts e a segunda tensão é 380. Aí vocês me perguntam, por que eu preciso de motor 380? Porque é mais fácil numa indústria você ter tensão 380 para economizar fio. Quem tiver aí na Energisa, na classe A, não sei o nome do setor, deve ter visto aí muitas tensões 380 em algumas indústrias. Isso porque vale a pena colocar 380, porque você economiza energia e economiza fio. Quando você coloca um motor em 380, o cabo dele é menor. Então, se você tem ali 50 metros de fio, você economiza bastante. E a energia elétrica também. Porque a gente sabe que quanto menor o maior o consumo de energia, por causa que ele acaba esquentando, se tiver um mal de dimensionamento. E a gente sabe que existe muito mal de dimensionamento aí nas indústrias, porque 80% das indústrias não foi planejada. Foi crescendo, crescendo, foi expandindo, expandindo, e aí tá a bagunça que tá hoje. Não sei se vocês já visitaram uma, mas é sempre assim. Tem aquelas bem organizadinhas, que começa do zero, com os atacadistas, a Tupi, que é de refrigerante, mas tem aquelas que são mais caseiras, que foram se aumentando e é uma bagunça. Mas vamos levar em consideração as organizadas. O que a gente vai falar hoje? Eu falei um pouco sobre motores para explicar a diferença entre eles. Eu falei que esses aqui são iguais, porque eles têm a mesma característica de motor gaiola. Todos esses motores aqui são motores gaiola. Deixa eu colocar aqui. São motores gaiola. E esse aqui é o motor diferenciado, que eu vou passar um link para vocês, se vocês tiverem interesse em estudar ele. Ele é um motor que ele tem uma vantagem de ter um torque reduzido na partida. A gente sabe que os motores, todos os motores, quando vocês ligam ele, eles dão uma espécie de curto-circuito na rede. Ou seja, na hora que você liga ele, a corrente dele é absurdamente alta. Se a corrente dele é 2 amperes, vamos supor que ele consome 2 amperes ali de energia quando está em pleno funcionamento. Mas quando ele liga, ele vai ligar em 14 amperes, depois ele reduz para 2. Então isso é um impacto na rede muito grande. E esse motor não, esse último não, você consegue ligar ele com uma corrente baixa e manter um torque. Ele é muito utilizado, esse motor aqui, em ponte rolante. Porque em ponte rolante você precisa ligar numa velocidade mais baixa, mas você precisa de um torque, porque ele precisa de carga naquele momento que ele está acionando. Então, em ponte rolante vocês vão encontrar muito isso aqui. Ou em elevadores de carga, por exemplo. No Votorantim tem os motores desse modelo que vão levantar um material para fazer o cimento, a uma certa altura, para fazer a mistura. Então, aquele elevador utiliza esse motor aqui, que já vai ligar uma baixa velocidade com um torque já acessível. Porque se você reduz a tensão do motor, ele não tem torque. É isso que eu vou explicar aqui para vocês. Através de uma apostila online que eu tenho aqui. Eu não tenho ela em mídia ainda. Então, o que eu acabei de falar foi o seguinte, é o base da partida da triângulo. Se você reduz a tensão do motor, você reduz aí drasticamente o torque do motor. Não sei se vou fazer uma comparação. Se vocês pegam o ventilador da casa de vocês, um ventilador, e colocam ele numa velocidade bem baixa, vocês conseguem parar com a mão. E quer dizer que aquela velocidade que ele é muito menor do que ele tem a capacidade, isso devido à tensão. Quando você reduz a tensão do motor, você reduz duplamente o torque dele. Isso é muito ruim. É por isso que a Energisa, a ANEEL, ela coloca um critério muito
rígido aí de tensões, 116, 254 em alguns lugares de tensão, porque se você tem uma queda de 7%, 5% maior que isso, os motores eles vão afetar o torque dele. E se você afeta a força dele, você afeta principalmente a produção, porque o motor ele já não vai ligar mais com aquela força suficiente para ter o trabalho. Então, essa base dessas tensões de fornecimento é com base também nos equipamentos industriais. Então, com base nisso, a gente vai analisar esses dois motores aqui, que é a nossa aula de hoje, que é o motor Estrela Triângulo 220-380. Eu vou abrir uma apostila para vocês aqui, assim vocês vão saber como acessar a apostila do Senai. Vocês vão colocar aqui livros Senais aqui no Google. E para mim vai aparecer aqui esse site aqui, ó, Estante Virtual Senai, Digital MFlip, é o link dele. Esse site ele vai apresentar todos os livros de vocês. O livro de vocês, o livro de vocês é esse aqui, ó. GTD. O que é GTD? Geração, transmissão e distribuição, que é o curso técnico de vocês. Então, todos os livros de vocês estão aqui, ó, online. E tem um livro que eu vou usar. O livro que eu passei para vocês em PDF é esse aqui, que é, cadê ele? Instalações Elétricas Industriais. Esse livro aqui, ó. O livro que eu vou usar, que tem bastante dados que eu vou explicar hoje, ele está aqui, Eletricista Industrial, que é o tema do nosso curso, comandos elétricos. Vou colocar aqui meu login. Vocês conseguem fazer se cadastrar nesse site. Um e-mail, eu sugiro que vocês coloquem um e-mail particular, não do Senai. Porque assim, o e-mail particular, vocês têm muito acesso a ele e fica mais fácil vocês recuperar a senha e tudo mais. Do Senai, depois de alguns anos, talvez vocês não vão usar, então não vão se lembrar nem do endereço de vocês. Vou explicar para vocês, é isso aqui, ó. Deixa eu dar o super zoom aqui. Partida... Tá aqui, partida Estrela Triângulo. Nessa partida Estrela Triângulo, capítulo 10, eu vou conseguir essa apostila em mídia, ainda não consegui, que tem um pessoal responsável por isso. Que é esse livro aqui, ó. Partida Estrela Triângulo, página 241. Vamos lá. Ele explica aqui tudo que eu vou falar hoje. Sobre a partida direta, vou falar basicamente disso aqui, ó. Desse gráfico. Vou tentar dar um zoom aqui, estou esperando ele carregar para dar o zoom. Então, o motor, como eu falei para vocês, na hora que ele liga numa corrente bem alta. Então, ou seja, esse valor aqui é uma corrente absurdamente alta, que é os 14 que eu falei. Depois ele estabiliza para 2 amperes. Mas, quando você faz a partida Estrela Triângulo, ele já parte uma corrente muito baixa aqui, ó, bem baixinho. Então, a partida Estrela Triângulo você liga o motor elétrico numa corrente baixa, você liga ele numa configuração e depois parte ele numa outra configuração. E quando muda de configuração, ele dá esse arranque aqui, ó. Ou seja, o motor ele tem dois tipos de ligação: ligação estrela e ligação triângulo. Aqui deve vir falar sobre isso. Aqui fala. Vou chegar lá. Aqui fala sobre os conjugados de torque do motor e aqui tem as equações que eu falei para vocês. Aí, deu zoom. A única desvantagem da apostila online é que se a internet for ruim, ele não carrega bem. Então, o que eu falei para vocês é o seguinte, vamos falar aqui do conjugado. O que é conjugado? O conjugado eu posso entender como uma força do motor no momento da partida. Então, esse gráfico aqui ele mostra os conjugados da partida direta, ou seja,
Você lembra que eu falei para vocês que quando um carro elétrico, os carros da Tesla, eles partem, eles têm um torque tão elevado que ele consegue chegar em 3 segundos a quase 100 km por hora. É uma vantagem. Isso devido a esse torque aqui, ó. Ou seja, quando o motor parte, ele parte com 400, 500, 600% de força maior do que ele tem depois de alguns segundos. Isso é uma vantagem do motor, ou seja, ele parte com 500% de força, mas ele cobra um preço alto por isso, que é a corrente alta no momento da partida. Depois ele vai se estabilizar, ou seja, esse 100% aqui ele vai se estabilizar para 100% de torque dele, né? Agora, a partir da estrela triângulo, ele tem uma desvantagem. Quando você parte ele, que é a letra D aqui, quando você liga ele não tem mais aqueles 500%, ele só tem 150% mas é mais que 100%. Isso indica o seguinte, que a partir da estrela triângulo, ele não vai ter mais aquela força toda para quebrar a inércia e sair o motor do lugar. Então, essa é uma questão de prova de concurso e questão de prova da nossa disciplina, decorem bem. Por isso que eu estou gravando essa reunião. Partir de estrela triângulo só deve se partir sem carga, ou seja, imagina um elevador que ele vai erguer uma carga. Quando ele ligar, ele não pode ter nenhum peso naquele elevador. Depois tem que se colocar na partida de estrela triângulo. Isso é muito importante. E aqui nessa apostila ele mostra essa equação. O porquê disso? Você lembra que eu falei para vocês no início da vídeo que quando o motor ele liga, quando você reduz a tensão, você reduz o dobro do torque? É isso aqui, ó. É através dessa equação. Deixa eu dar um outro zoom. Então, cadê? Tá aqui. Conjugado de partida. Conjugado de partida de estrela, triângulo, é igual a tensão ao quadrado. Ou seja, esse CPY triângulo significa o seguinte, o conjugado de partida significa, vamos entender como força, né? Então, o torque que ele tem é igual ao quadrado da tensão, que é a tensão do rotor. Ou seja, a tensão que nós temos da partida do triângulo, ela é inferior a 220. Como assim? Quando você liga o motor elétrico, eu vou ligar minha câmera aqui, que eu acho que eu tenho que fazer uma comparação. Vou interromper aqui. Vou ligar aqui. Então, imagina que você tem aqui um motor elétrico. Isso aqui é um motor. Imagina que isso aqui é um motor elétrico. Esse motor elétrico aqui, ele tem duas tensões, 220 e 380 volts. Certo? Que é o motor estrela triângulo. Ou seja, triângulo, ligação 220 e estrela 380. E esse motor, essa partida que eu vou explicar para vocês, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo dele? É reduzir a corrente de partida. A gente, no interior, tem muita madeireira, e eles ligam esses motores aqui, ó, motor de 100 CV, motor de 50 CV, partida direta. E não pode. Na NDU 001, vou abrir aqui ela, na NDU 001, ela tem um limite de corrente de partida, ou seja, os motores acima de 5 CV, 10 CV, 15 CV, eles não podem ligar partida direta. A Energisa, ela tem o direito de saber se houver uma máquina que esteja prejudicando um outro cliente, como vocês sabem disso, que tem muitos clientes que prejudicam outros clientes, ele tem que readequar a instalação elétrica dele e a energia ela tem o direito de interromper a energia dele se ele estiver danificando. Essa é uma norma bem específica da Energisa. Vocês têm mais propriedade para falar sobre isso. Estão lá dentro? Mas isso devido a esse motor elétrico aqui. Ó. Então, esse cara aqui, ele derruba
muita energia elétrica em muita indústria. Porque imagina você ter um motor aí de 100 CV ligando a partida direta, a corrente dele lá chega lá nos quase 500 amperes, 200 amperes. Então ele derruba, sim, derruba fusível, desliga o relé, esse camarada aqui, ó. É por isso que você precisa reduzir a corrente de partida. A 5410, que é a norma que o ADN falou para vocês quase todo dia, que é a BNT 5410, ela diz o seguinte, que 5410 de 2004. Ela diz o seguinte, que é recomendado que os motores elétricos acima de 5 CV, não fala a palavra CV, mas acima de 3,4 kW tenha partida indireta, lá não fala qual partida. Então, essa partida estrela-triângulo é a primeira partida indireta que a gente está estudando. O que é indireta? Porque a gente não vai ligar mais ele diretamente na rede. A gente vai ligar ele diretamente, perdão, a gente vai ligar ele em partes. Primeiro a gente liga ele devagarzinho, depois ele atinge uma velocidade de 100%. Como que isso vai acontecer? Eu vou fazer isso através de uma comparação de uma lâmpada. Vamos pegar uma lâmpada aqui, ó. Vamos supor que você tem uma lâmpada. Imagina que isso aqui é uma lâmpada. E essa lâmpada, ela tem possibilidade de ligar. Você tem aqui a possibilidade de ligar ela em... Essa lâmpada aqui, ela é 220, tá? Aqui, essa lâmpada é 220. Imagine que você tem a possibilidade de ligar ela em 110. Vou colocar 110 de uma forma bem simples, que a gente sabe que é 127. Você tem a possibilidade de ligar ela 220. O que acontece com a lâmpada se eu ligar ela em 110? Vocês não concordam comigo que a lâmpada ela vai ficar bem fraquinha? Aqui ela vai ligar e vai ficar bem fraquinha. Ou seja, se ela vai ligar mais fraca, a corrente dela é menor e ela não tem um impacto tão grande na rede. Depois, imagine que você tem a possibilidade de chavear, de trocar essa chave, você liga nessa posição aqui, ó. Então, você está ligando 220 e a lâmpada 220, ou seja, essa lâmpada ela vai ficar na potência máxima luminosa. Ou seja, ela vai ficar ligação 220 e ela 220. É isso que a gente vai fazer no parceiro estrela triângulo. Nós vamos pegar o motor, que ele tem dupla ligação, vamos colocar aqui uma chave nela, que tem a possibilidade de alterar tanto para uma tensão como a outra, e aqui nós vamos ligar ela eu fiz errado aqui, a chave. Deixa eu fazer aqui de novo. Você tem a possibilidade de ligar ela aqui em 220 e 380. Só que olha só, a nossa rede ela é 220. Não tem como mudar para 380. Tem como mudar, mas ela sempre vai ser 220. Então, ó, eu vou ligar uma parte 220, perdão, aqui eu vou ligar ela em 380, só que eu vou jogar 220, é igual essa lâmpada aqui, ó. 110 e ela tá ligada para 220. Ela não vai ficar mais fraca, a mesma coisa aqui, ó. Eu estou jogando 220, ela está configurada, esse motor aqui, eu troquei a plaquinha dela para ela ligar em 380. Ou seja, ela vai girar mais devagar. Vai girar mais devagar. Ou seja, o torque dela vai ser bem menor. Depois eu mudo ela para a configuração 220. Ou seja, eu jogo 220 para 220. Depois ela vai girar mais rápido. Isso nós vamos fazer através de uma ligação de contatora. Essa que é a partida da estrela triângulo. Como é que funciona a partida da estrela triângulo? A gente precisa entender como é que funciona as ligações dela. A ligação do motor, eu tenho aqui três bobinas. Vou fazer aqui no cantinho, vou ter que virar de página. Eu tenho... Isso aqui é muito exercício, hein? Isso aqui, gente, se vocês forem fazer algum concurso para de vocês, literalmente, todo concurso, 100% cai essa questão aqui. Esquema de ligação. Esquema de ligação de estrelas, esquema de ligação triângulo, e principalmente partida de estrela triângulo. Para quem busca uma carreira aí de concurso, essa aqui é uma.
Então tá aí. Isso aqui vai cair no SAEP. O que é SAEP, para quem me perguntou aí? Ninguém perguntou ainda. SAEP é uma prova que a gente faz no Senai para avaliar os alunos. Não somos nós que avaliamos, é um órgão particular, que é nada mais que a CESP. Então, a esquema de ligação aqui, do motor elétrico é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ligação aqui eu vou ligar ela em triângulo, essa aqui eu vou ligar ela em estrela. Ou seja, essa ligação aqui ela é uma ligação 220, essa é uma ligação em 380. Como que eu vou ligar ela em triângulo? Bem simples. Imagina eu fazer uma ligação triângulo. Literalmente, eu vou fazer um triângulo aqui no cantinho. E aqui eu vou fazer uma ligação estrela. Estrela, mas todos conhecem como Y, muitos chamam de Y. É um Y, né? Mas é uma estrela. Então, aqui eu vou desenhar uma bobina aqui, vou desenhar uma outra bobina aqui, vou desenhar uma outra bobina aqui. Então, cada ponta dessa bobina aqui, que é o conceito também dos ligações de transformadores, estrela, triângulo, cada ponte dessa bobina aqui, a gente vai ligar uma fase. Ou seja, aqui eu vou ligar a fase 1, aqui eu vou ligar a fase 2, e aqui eu vou ligar a fase 3. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. Agora o princípio. O princípio da ligação dele é o seguinte, aqui vai ficar a primeira bobina, a bobina 1 e 4, que é essa bobina aqui. Depois vamos ter aqui a ligação da segunda bobina, que é a 5, que é essa aqui, ó. Segunda bobina, 5 e 2. E aqui é a terceira bobina, 6 e 3. No final das contas, essa ligação aqui, ela vai ficar na placa do motor, ou seja, a cada fase aqui, ó, eu tenho duas conexões. Fase 2, duas conexões. Fase 3, duas conexões. Então, na placa do motor, vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar duas ligações, uma fase, duas ligações em outra fase, e mais duas ligações em outra fase. Então, vai ficar assim. Você tem L1, 1 e 6, 1 com 6, L2, 2 com 4, que é esse aqui, ó. Eu coloquei 4 com 5. É só invertir aqui, ó. 2 e 5. Só inverter aqui a bobina. E aqui, na ligação L3, 3 com 5. Que é essa aqui, ó. 3 e 5. Mas ia funcionar do mesmo jeito. Essa ligação 4 com 5 aqui. Se eu tivesse seguido essa sequência. Eu fiz essa porque é o que vocês vão encontrar na maioria dos motores. Tá? Essa é a ligação triângulo 220. E a estrela? Essa é a mais fácil de todas. Você tem aqui a ligação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esse 1, 2, 3 são as três fases. Ou seja, você tem aqui a fase L1, L2, L3. L1, L2, L3. E aqui você vai ligar, a cada fase, você vai ligar nas ligações 1, 2, 3. Bem simples. 1, 2 e 3. O 4, 5, 6 vão ficar interligados. Na prática, você precisa passar uma fita isolante e colocar esses três fios juntos, lá na placa de ligação. Então, essa ligação é uma ligação para 380. Perfeito. Com base nisso, a gente volta agora aqui, ó, ao nosso motor. Você tem aqui 220, 380. Ou seja, eu vou ligar o motor configurado em 380, depois eu comuto ele para 220. E com base nisso, a gente tem uma redução de tensão. Ou seja, se eu pegar 380 aqui, ó, sobre 220,
Quanto é que vai dar? Vou pegar a calculadora aqui. E vou ligar a minha tela, computador. Você tem 1,73 aqui, que é a raiz de 3. Só que nós vamos primeiro ligar o motor configurado aqui, ó. A regra é, eu vou ligar o motor 220, mas vai estar configurado 380. Então, é 220 sobre 380. 220 sobre 380. Quanto é que dá isso aqui? Eu tenho 0,58. Ou seja, isso indica o seguinte, que o motor está preparado para ligar em 380, mas estou ligando 220, ou seja, eu estou ligando ele com 58% da tensão em relação a 380. Então, se eu estou ligando ele a 58% de tensão, o torque dele é o dobro de redução. Ou seja, se é o dobro, vou colocar aqui o torque é igual a 0,58 vezes 0,58. Isso aqui é questão, gente, de concurso que cai em toda a prova. E com certeza vai ter uma questão sobre essa, falando sobre isso. Então, quanto é que dá 0,58 vezes 0,58? Dá 0,33, ou seja, o torque do motor, eu tenho 33% de força. Isso aqui não é nada, gente. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que quando você liga o motor elétrico, ele só tem 33% de torque, ele não vai conseguir sair do lugar se ele tiver algum peso nele. É por isso que o motor elétrico não pode ser ligado com carga, sempre sem carga. Se um dia vocês pegarem um serviço desse, ganham um dinheiro que para montar um quadro desse, tem gente que cobra R$ 1.000, 1.500, fazem em um dia, um dia e meio, e o motor ligar com carga, o que é com carga? Com torque. Ele não vai sair do lugar. Isso é muito importante, gente. Não pode. Vamos agora ligar aqui a câmera do meu computador. Vou desligar aqui. Então, é isso que mostra aqui, ó, nesse cálculo, 0,33, tá? 0,33, que mostra uma comparação do motor de partida. Então, essa aqui é a norma da NDU, que eu peguei, que só coloquei NDU na internet, 001, e aqui mostra o fornecimento de energia. Vou procurar aqui partida direta. Se não for ND1, tá aqui. Partida direta. Tá aqui essa tabela aqui, ó. Então, aqui mostra o que a concessionária que vocês estão trabalhando vem informando. Ou seja, partida direta são motores até 5 CV. Motor, tensão do rotor, ligação 220, 380, 127, 220, partida direta. A partida estrela triângulo é tipo chave. A nossa é automática, tá? Aqui, ó. O que eu vou explicar para vocês é a indireta automática, porque essa indireta manual e indireta manual são aquelas chaves antigas. Deixa eu colocar aqui no Google. Vou colocar aqui a chave manual estrela. É uma chave... alguns são submetidos a óleo e outras são manuais essas chaves. Ó. Uma pessoa manualmente gira ela para a esquerda e depois gira para a direita. Só que dá muito problema isso aqui. E é super caro. É o preço de um painel novo, essa chave aqui. Então, o nosso que a gente vai trabalhar é a indireta automática, ou seja, a partir de estrela triângulo, aqui no cantinho, de 5 a 40 CV. É a regra. Ou de 7,5 a 40,
CV também. Ele colocou isso aqui porque às vezes varia se é 380 ou 220. Então, essa é a regra que todo motor elétrico, em qualquer unidade, tanto unidade de residencial, classe B, tem que ter essa regra aqui de partida de motores. Então, se uma madeireira estiver usando um motor lá de 6 CV ligando direto, você sabe que ele está violando a norma. Então, vamos agora para o diagrama. O motor que a gente vai usar aqui é esse aqui, ó, que é o motor de dupla ligação, que é o motor, perdão, motor estrela-triângulo. Esse dupla ligação aqui não serve, porque eu preciso que o motor, essa é uma outra pergunta, que cai muito com o concurso. Qual é as tensões que o motor precisa ter? Essa tensão aqui, ó, 220, 380, 127, 220, 660, 380, eu preciso de duas tensões diferentes para a partida de estrela-triângulo. E essas partidas estrela-triângulo, eu preciso ter isso para ela poder ter aquela redução dos 58% de tensão e 33% de torque. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui na apostila virtual como que ela faz isso. Isso aqui eu acabei de explicar para vocês no papel, que é o estrela-triângulo, o esquema de ligação, mostrei aqui no papel, o temporizador. Essa aqui é o temporizador, um equipamento eletrônico que ele vai contar o tempo. Você liga ele, vou tentar dar o zoom aqui. Você liga ele, a bobina dele, ele conta o tempo e depois ele liga. Aqui no Cadicimo, ele é bem tranquilo ele. Tá aqui o temporizador, deixa eu dar um zoom. Vou dar o zoom. Tá aqui o temporizador, tem vários modelos. O modelo que tá lá naquela apostila é esse modelo aqui. Então, para você ligar ele, você precisa usar também o símbolo dele, que é o símbolo on delay, ou com retardo na energização, que é esse símbolo aqui, ó. Para quem for procurar esse vídeo depois no YouTube, é bem simples. Clica aqui em contatos, é esse modelo aqui, ó. Se não for usar esse modelo para esse temporizador, ele não funciona. Por quê? Porque ele vai associar. Então, vamos ligar esse temporizador. Olha como que ele é bem legal. Vou colocar o positivo aqui nele e vou colocar o negativo. Vou colocar um tempo de 3 segundos, para não demorar muito, e olha o que vai acontecer. Ele é bem tranquilo. Vou colocar o tempo aqui, clicando duas vezes eu consigo configurar o tempo, vou colocar aqui 3 segundos, e vamos colocar ele para funcionar. Outro problema também, tem que colocar o mesmo nome, talvez vocês tenham dificuldade nisso. Se tiver um maiúsculo minúsculo, ele não funciona. Eu tenho uma filosofia do Cadicimo, ele te auxilia quanto você tem dificuldade inicialmente com ele. Então, temporizador aqui, já ligou? 3 segundos. Vamos ligar. Aqui ele está com um tempo muito rápido, deixa eu configurar. Aqui nas configurações, ele tem uma configuração de tempo. Tá aqui. Vou colocar aqui 10 segundos, que está muito rápido. Os 3 segundos está passando um piscar de olho. Deixa eu verificar o que está acontecendo aqui. Tá certo aqui, 10 segundos. Deixa eu colocar 10 segundos aqui, tá passando muito rápido o tempo dele. Aqui, esse espaço aqui, ele conta o tempo, esse zero. E ele não está contando. Deixa eu ver se eu peguei o temporizador certo. Esse aqui é o off delay, esse aqui é o on delay, esse aqui é o disconnect, tá certo.
E professor, eu acho que não tá conectado lá, lá embaixo. Trocando de temporizador aqui, que ele não está respondendo como deveria estar. Outra blusa. Outra blusa. Outra. Deve estar molhado. Vou verificar que versão é essa, mas ele não está respondendo como deveria estar. Temporizador. Que ele funcionaria? Ele conta um tempo aqui. Na hora que eu clicasse aqui o botão Stop, ele contaria o tempo e ia comutar esses contatos aqui. Ele está comutando direto. Como se não tivesse tempo. Como se o tempo dele fosse de 0 segundos. 60 segundos, está aqui 1 segundo, 3 segundos. Tá certo. Deixa eu só fazer a última configuração de escala de tempo aqui. Tá aqui. Vamos ver agora. Não, ele não está contando tempo. Eu vou ver que versão é essa. Versão 3.0 é a versão atualizada. Depois eu vejo. Então, o comando da estrela triângulo, nós vamos usar esse temporizador aqui para fazer a comutação do 220/380. Como que isso vai acontecer? Vou mostrar para vocês na apostila. Aqui na apostila mostra isso. Ele mostra esse diagrama aqui, ó. A compreensão dele é bem complexa no início, que só dá de compreender ele para quem está iniciando no software, ou depois de muita experiência com o comando. Então, esse comando aqui, ele vai fazer o funcionamento do motor estrela e depois de triângulo. Como que isso acontece? Através de uma lógica de comando que eu iria desenhar aqui com vocês. Então, primeiramente, para desenhar o comando com vocês aqui, eu preciso fazer o esquema de força. Como é que funciona o motor elétrico? Eu preciso ele ter possibilidade de ligar em 2 estados, tanto estrela como triângulo. Então, lá vai. Vou mostrar aqui a apostila. Aqui na apostila de vocês, ele tem aqui, ó, 3 contatoras. Eu tenho K1, K3 e K2. Isso é questão de prova, que é a prova que vale os 20%, como eu tinha explicado na da disciplina. Eu tenho 3 contatoras. Essa primeira contatora aqui, ó, vou pegar aqui o bateria, o fonte do meu carregador, já volto. Voltando, aqui eu tenho 3 contatoras. Essas contatoras eu preciso fazer com aquele esquema que eu tinha falado para vocês, ou seja, eu preciso fazer com que ele ligue em 380, ou seja, ele vai ligar K1 e K2. Então, eu vou conferir se ele vai ligar em estrela. Como que eu sei disso? Eu vou acompanhar. Na hora que ligar K1, ele vai ligar as 3 fases, na fase 1, 2 e 3, aquela que eu tinha desenhado na folha, e
O 6, 4 e 5, que é 4, 5, 6, eles vão fazer aquele fechamento. Ou seja, quando eu ligo o K2, ele vai ligar em estrela. Por quê? Porque a contatora 2 está ligando em estrela. Essas conexões do motor. E essas 3 primeiras estão sendo ligadas diretamente na rede. Então, depois de alguns segundos, o temporizador ele vai comutar para K3, desligando K2. Ou seja, quando eu ligar K3, eu vou ligar. Quando eu ligar K3, eu vou ligar as 3 fases, continua ainda, na fase 1, na fase 2, na fase 3, agora eu vou acompanhar. Na ligação triângulo, como que eu tinha explicado para vocês ali na folha, a ligação é 1 com 6, fase 1, 2 com 4 e 3 com 5. Então, 1, vou acompanhar aqui, 1 com 6, tá certo, 1 com 6 aqui, ó. 2 com 4, aqui. E 3 com 5. 3 com 5. Ou seja, quando eu ligo K3, eu vou ligar o meu contator em triângulo. E quando ligar em triângulo, o meu motor vai funcionar com 100% do torque e da rotação e da força que ele deveria ter. Aqui na apostila ele vai explicar todo o funcionamento do comando, passo a passo. Passo a passo, passo a passo, quem que funciona e quem que deixa de funcionar. Aqui tem um outro comando, utilizando um outro temporizador e explicando esses detalhes. Para o vídeo não ficar muito longa, eu vou ter que encerrar lá por aqui. E em outro momento eu vou desenhar esse comando com vocês para não ficar cheio de informação. Como uma atividade para vocês, dessa vídeo, eu vou publicar uma nova atividade para vocês desenharem esse comando aqui. Já tem um comando pronto, vocês só vão copiar ele e desenhar no cá de cima. E funcionar, e me enviarem, que é a partir de estrela triângulo, e analisar se ele funciona do jeito que eu falei. Antes de encerrar, alguém tem alguma pergunta? Gabriel? Falou que ficou em dúvida? Aí, professor, além de desenhar aquele diagrama, a gente vai ter que fazer essa outra atividade aí? Mandar as duas junto? Sim, mas essa eu vou colocar para uma data mais futura. A atividade que seria para entregar hoje, eu vou adiar ela para quarta-feira. Então, essa eu vou colocar ela para sexta. Sexta-feira. E quarta-feira eu vou mostrar para vocês como fazer a prática online através de um aplicativo. E essa prática que vocês vão fazer utilizando tanto a partida direta como o estrela triângulo, que vai valer os 40% da nota. 60% é teórica e 40% prática. Então, a prática vai ser um exercício online que vocês vão fazer. Porque eu preferi essa prática online, porque se eu optasse por fazer fisicamente no Senai, a gente não sabe até quando vai durar essa crise, a gente teria que parar o curso, vocês iam ficar sem aula e ia travar o curso, esperando voltar tudo isso. Tem curso no Senai, como eu tinha explicado, que está parado porque estão esperando a prática, estão esperando acabar essa crise, essa pandemia, estão esperando voltar para fazer a prática. Então, eu preferi continuar o curso normalmente, fazer as práticas online, para quando voltar no Senai, nas últimas disciplinas, ou em alguma disciplina específica, que com certeza vai ser comigo, algumas disciplinas no futuro, eu vou separar essas práticas que eu estou explicando para vocês para fazer lá no Senai, para vocês não serem prejudicados. Porque algumas coisas, saudade de entender mesmo, pegando, praticando, ligando. Eu tenho muita experiência nessa área de comandos elétricos. E eu optei por não parar porque vocês iam ser prejudicados no curso de vocês. O curso de vocês é 2 anos, então o curso de vocês ia durar 3 anos, uma graduação de 4 anos, então não dá. Já pensou eu ter que voltar em fevereiro do ano que vem, quando as coisas voltarem ao normal? Então não tem condições. A resposta, voltando à pergunta, sim, são 2 diagramas agora para entregar. Aquela lá, partida direta, e essa. O diagrama que eu passei para vocês, que é esse aqui, não é esse aqui.
Como assim não é esse aqui? Porque esse aqui, ó, ele tem a reversão. Esse aqui estava só explicando como funciona a parte do curva e reversão. Então, não tem essa contatora, não tem esse comando aqui, ó, que eu estou riscando. Só tem essa primeira linha e só tem essa outra linha aqui, ó. E um outro detalhe, aqui no comando, nesse comando não tem um pressostato. Aonde vai ser colocado o pressostato? Vocês vão colocar como se fosse um botão normal, uma chave. Vocês vão colocar ele aqui no início. Porque esse sensor de pressão, esse pressostato, ele vai fazer o seguinte, quando tiver pressão no sistema suficiente para acionar o hidrante, ele vai fechar o contato, ou seja, é ele que vai habilitar o comando para ligar e desligar, ou seja, vocês vão colocar ele no início aqui, ó, em qualquer lugar que desligue tudo. Existe um símbolo para ele, que é esse aqui, deixa eu dar o zoom, é esse aqui, ó. Esse componente aqui é só sensores, cadê? Deixa eu mover isso aqui para cima. Cadê os sensores? Sensores, está aqui em cima. Isso aqui é só os sensores, isso aqui é o pressostato. Então, esse aqui é o pressostato que tem que ser colocado no sistema. Ou seja, vocês vão clicar aqui e aqui para colocar ele. Mas eu falei lá naquela vídeo que eu publiquei no WhatsApp que vocês poderiam colocar uma chave. Então, a chave, vocês vão clicar aqui nessa chavezinha. E a chave é essa aqui, ó, que simboliza o pressostato. Então, vocês podem colocar normalmente essa chave aqui, ó, essa, para colocar ela tem que clicar aqui em chaves, em botões, e essa aqui. A diferença é que a chave, com um clique, você habilita ela para funcionar. Aqui, ó. O botão precisa ficar pressionando para ele manter o funcionamento. Olha a diferença do botão. O botão não serve muito para simbolizar o pressostato, porque quando você clica nele, ele só vai dar o pulso. Ó. Vou clicar uma vez, ele só vai dar o pulso. E o pressostato também, quando você clica nele, ele funciona. Você clica aqui em cima dele, ele funciona normalmente, como se fosse um botão. Só que o símbolo dele é de pressostato. Certinho? Pessoal, Sim. o CAD Simul, ele pede uma senha para a gente conseguir simular certinho as coisas. Teria essa senha? Qual que seria ela? Sim, vou mostrar agora. O cara de cima, a senha dele é 4962. Ele pede essa janelinha aqui, né? Deixa eu abrir. Então, a senha que vocês vão colocar é 4962. Porque se vocês não colocarem a senha, ele não funciona nada. Nada, nada, nada. O que é esse nada para mim? Ele não salva e não simula. Então, isso não vai servir de nada, porque é o que vale a pontuação, entregar a atividade e simular, que tem um critério de pontuação lá. Beleza. Certinho? Professor, eu baixei um da internet que tá tudo em português. Eu posso usar ele também? Pode usar ele. Se quiser compartilhar com o pessoal, pode utilizar ele também, não tem nenhum problema. Vou mandar um link aí no chat. Ok, manda também lá no grupo, que acho que é mais fácil. Certinho? O problema é que quando a gente baixa o CAD na internet, ele pede muito informação, ele pede endereço de e-mail, pede contato. Para baixar isso aqui, como que eu disponibilizei para vocês, tive que fornecer algumas informações, mas eu consegui tranquilamente baixar ele, só que eu não sabia que era em inglês. Só descobri naquela primeira vídeo. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui a apostila. Como abrir a apostila? Esse livro aqui. Eu vou sair e vou abrir de novo. Vocês vão digitar livro Senai, estante virtual, Senai. Esse link é o digital MFlip, ali em cima. O série eletroeletrônica, qualificação básica, eletricista industrial, comandos elétricos. Esse é o livro, que tem o diagrama a partir desse triângulo. Página, se não me engano, 250. Deixa eu verificar. 252.
página 252. Então, ou seja, vai ter uma atividade com esse diagrama aqui para vocês montarem. Vou tentar montar ele e deixar um modelo exemplo só em PDF para que vocês tentem desenhar no CAD-CIMA, que algumas coisas vocês vão ter dificuldade no símbolo, como, por exemplo, o relé térmico. Esse relé térmico desse aqui é diferente que tem no CAD-CIMA. Então, se vocês vão tentar procurar lá o mesmo símbolo idêntico, não vai conseguir encontrar, tem que ser o símbolo relé térmico daquele que dá partida direta. Fusível. Fusível pode utilizar fusível normalmente, é o mesmo símbolo, e o restante é tudo igual. Certinho? Ok, professor. Então, eu desejo a vocês um ótimo almoço, uma boa atividade e aguardo vocês na quarta-feira, na próxima videoconferência, com outro assunto mais específico. E eu vou dar continuidade a esse assunto a partir desse triângulo. Um grande abraço para vocês. Se for churrasco, me mande via iFood, via motoboy. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. tchau, tchau.